Existem doenças que parecem ter chegado só na modernidade e muita gente acha que existem doenças que são só da cabeça da pessoa. Será que isso é real? Será que isso é imaginário? Ou de fato a gente pode comprovar quando a gente fala de uma doença celíaca? Vamos entender um pouquinho dessa história. Eu sou Andréa Maciel, eu sou nutricionista, atuo com a dietoterapia chinesa há muitos anos e hoje eu vou conversar com você sobre a doença celíaca, ou seja, a intolerância ao glúten, seja na visão ocidental, seja na visão oriental. Então vem comigo, acompanha meu trabalho. Você pode também acompanhar isso através do @terapia na mesa, onde toda semana eu posto informações a respeito da dietoterapia chinesa. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando então de doença celíaca, estou falando de uma intolerância ao glúten, tá? Essa intolerância ao glúten, como é que ela é vista na prática, né? O que ela traz? Ela traz vários sintomas para quem tem essa intolerância, né? Quais são os sintomas, Andréa? Vamos lá. Diarreia frequente, vômitos. Essa pessoa pode sentir distensão abdominal após consumir glúten, né? E em casos muito graves, essa pessoa também pode apresentar bolhas na pele, tá? Então, já vi casos assim gravíssimos onde a pessoa não pode chegar perto de glúten, que realmente ela tem muitas manifestações, tá? O diagnóstico de doença celíaca, ele é realizado pelo médico, normalmente o nutrólogo, que vai realizar com esse paciente exames de anticorpos, que vão mostrar para essa pessoa como é que ela reage ao glúten, né? Ou seja, se existe aí alguma reação ou não, tá? E aí, existem dois pontos que eu quero colocar aqui. Então, assim, primeira coisa, não é coisa da cabeça da pessoa. Se ela tem, de fato, uma intolerância, se isso foi diagnosticado no exame, isso é importantíssimo, respeitar a sua alimentação e não colocar nada de glúten no seu dia a dia. Isso é fato. Então, se você tem intolerância diagnosticada ali, realmente vai correr do glúten assim pela vida toda. Não tem outro caminho, tá? Mas o que acontece é que muitas pessoas apresentam alguma intolerância ao glúten, mas de fato quando elas fizeram um exame, aquele exame deu negativo, ou seja, elas não têm uma intolerância comprovada, porém elas reagem mal ao consumo de glúten. E aí eu tenho algumas respostas aqui para vocês, né? Então, assim, na visão da medicina chinesa, o que acontece? Lógico, os chineses não conheciam a doença celíaca quando a medicina chinesa foi elaborada e todo esse estudo da dietoterapia chinesa, que é bastante antigo. Porém, a gente sabe que hoje em dia existem dois fatores que comprometem a saúde das pessoas, que é um sistema digestivo fraco, ou seja, né, as pessoas em geral estão se alimentando mal, elas estão enfrentando muita preocupação e estresse, né, tudo isso acomete a saúde da pessoa como um todo, né, e o sistema digestivo da pessoa está fraco. Então, quando o sistema digestivo está fraco, ela não digere bem os alimentos, então ela pode apresentar alguma intolerância ao glúten quando ela come aquele alimento e aquele alimento não vai bem para ela, né? Isso é uma coisa que é bem frequente nas pessoas. Só que aí essa dificuldade não diz respeito só ao glúten, vai ser demonstrada a partir de vários alimentos. Pode ser com relação à lactose, pode ser com relação a qualquer outro tipo de farinha, por exemplo, enfim, a vários alimentos em geral. Então, essa manifestação diz respeito a uma fraqueza do sistema digestivo, né? E existe um outro fator também que a gente sabe, que é por conta da indústria de alimentos, ou seja, a indústria de alimentos se utilizou do glúten para tornar as massas, bolos, pães muito mais fofinhos, muito mais macios, né? E aí, essa grande quantidade de glúten que tem nos alimentos ultraprocessados, por exemplo, realmente é muito nociva para o nosso organismo, é muito agressiva para as nossas funções digestivas. E aí, muitas pessoas não dão conta disso, né? Então, muitas pessoas estão desenvolvendo intolerância justamente por esses produtos que foram sendo modificados ao longo da história, né?
da alimentação e que agora, assim, de fato o corpo está respondendo, entende? Essa resposta pode ser então comprovada nos exames ou pode não ser comprovada nos exames, tá? Então é importante a gente entender isso. Quando você então é diagnosticado com uma doença celíaca, você não pode consumir nem cevada, nem trigo, nem centeio, nem malte, né? Ah, André, e aveia? Aveia você pode consumir? Pode consumir. A questão é que muitas vezes a aveia ela é vendida e manipulada próximo, né, em indústrias que estão ali manipulando perto de alimentos com glúten. E aí, se tiver alguma coisinha de glúten, aquilo já vai atrapalhar. Mas não é a aveia em si, tá? A aveia não tem glúten. E existem outros alimentos também que, lógico, naturalmente não tem glúten, né? Então, isso é importante a gente prestar bastante atenção, tá? Então, aquela pessoa que é diagnosticada com doença celíaca, de fato, ela precisa de toda uma elaboração nova de um cardápio, toda uma nova orientação alimentar, porque muitas vezes toda a alimentação da pessoa é muito baseado em cereais, né? E aí tirou os cereais em geral, como é que fica essa alimentação? Muitas pessoas ficam perdidas com relação a isso. Então, a orientação alimentar ajuda para que essa pessoa não perca peso de forma excessiva ou desnecessária, para que ela não fique desnutrida, para que ela saiba o que não só pode comer, mas o que pode torná-la também forte, saudável, né, e evitar um enfraquecimento da saúde da pessoa. Então isso é fundamental, né? E para aquelas pessoas que se sentem mal ao consumir glúten, elas também podem então rever a sua alimentação para que o sistema digestivo então seja fortalecido, gente. Isso aí é fundamental. E volto a falar, quando você fortalece seu sistema digestivo e torna a sua alimentação mais nutritiva, qual é o resultado disso? É o seu pleno bem-estar. Então é um pleno funcionamento dos seus intestinos, é um pleno aproveitamento dos alimentos nessa conversão de energia e sangue. Então você vai ficar mais disposto, vai ter mais vitalidade, vai conseguir ir ao banheiro diariamente, né? Vai ter também as funções cognitivas muito claras, assim, muito em pleno funcionamento, em plena atividade. Então, assim, é outro corpo, gente, é muito importante, né? Esse olhar com relação à alimentação. Seja você intolerante comprovado, né? Ou seja, de teste positivo, ou seja você com teste negativo. Tá bom? E se você é nutricionista e quer conhecer esse trabalho da dietoterapia chinesa para tratar os seus pacientes com doença celíaca ou não, acesse terapianamesa.com.br, eu tenho um curso muito especial para você. E para você que não é nutricionista e também quer conhecer esse trabalho, existem outros tipos de cursos e tratamentos no qual eu também posso te ajudar, tá bom? É só acessar lá, terapianamesa.com.br. Um beijo para você. Tchau!